como prometido, vou gravar aqui para vocês a correção do caderno suplementar do capítulo 2, beleza? Vamos lá para a questão 1, assinale V para verdadeiros e F para falsos, depois corrija as incorretas. As grandezas físicas vetoriais não precisam de unidade de medida para serem quantificadas. Bom, já posso dizer aqui que isso aqui é falso, né? A gente precisa dessas unidades de medida, a gente precisa dessas unidades de medida para poder quantificar essas grandezas que são vetoriais, beleza? Então, a primeira aqui já é falsa e está aí a correção, porque elas precisam, ok? As grandezas físicas escalares são representadas por um número acompanhado de sua respectiva unidade? Verdadeiro. A gente já falou sobre isso. O número 7, a grandeza escalar, é aquela grandeza que só precisa, por exemplo, a temperatura, né? 30 graus Celsius. Eu tenho aqui somente um número e uma unidade, graus Celsius, né? Só isso aqui já basta para a nossa grandeza escalar. Eu não preciso de mais nada para poder conseguir expressar essa grandeza, beleza? O número 780,678 pode ser arredondado para 3 algarismos significativos com 780,7? Não, porque 780,7 não tem 3 algarismos significativos. O zero, como está entre 2 algarismos significativos, ele será também significativo. Então esse algarismo aqui tem, esse número aqui tem 4 algarismos significativos, né? Na verdade, para poder arredondar esse cara aqui para 3 algarismos significativos, eu deveria arredondar para 781. Aí sim eu tenho 3 algarismos significativos. Essa aqui está falsa. Agora vamos para a última. Densidade, massa e tempo são grandezas escalares? Verdadeiro. E como que você vai ver isso? Fazendo aquela perguntinha que eu ensinei a vocês. Densidade para a esquerda ou para a direita faz sentido? Não faz. Então isso é uma grandeza escalar. Massa para a esquerda ou para a direita faz sentido? Não faz. Então essa é uma grandeza de que tipo? Uma grandeza também escalar. Tempo para a esquerda ou para a direita? Também não faz sentido. Essa é uma grandeza escalar. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tá de boa? Tá de boa mesmo? Então vamos lá. Vamos partir aqui. Espera aí que eu estou tentando ajustar um troço aqui. Eita, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ih, tá, pera aí, cara. Calma aí. Volta pra cá. Hein? Troço doido. Agora vamos lá. Questão 2. A massa do planeta Terra é estimada nesse númerozão todo aqui de quilogramas. Diante dessa informação, responda aos itens. Escreva a massa estimada da Terra usando notação científica. Poxa, para notação científica, a gente vai ter que andar com a vírgula até que o número na frente dessa vírgula esteja entre 1 e 9. Posso parar aqui? Não, tenho 59, não é isso? Então eu tenho que parar aqui na frente. Esse meu número então vai ser igual, vou deixar aqui a letra A, 5,97, beleza? Na notação científica, a minha mantissa, que é aquele valor assim, ó, A, B, C, esse número aqui na frente, o A, ele tem que estar entre 1 e 9, correto? Isso só acontece quando eu coloco a minha vírgula aqui, ó, entre o 5 e o 9. Então eu fico com 5,97 vezes 10 elevado ao número de casinhas que eu andei ali para a esquerda, né? Que eu andei 24 casinhas. Então está aqui o meu valor em notação científica, 5,97 vezes 10 elevado a 24. E agora na letra B, ele me pede a ordem de grandeza. E para verificar a ordem de grandeza, o que eu faço? Eu preciso pegar esse número aqui, copiar, para não escrever ele de novo, eu vou colar ele aqui. E eu tenho duas opções. A primeira, comparar esse número aqui com 3,16, beleza?
comprar ele com 3,16. E se ele for maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza será a potência de base 10 mais 1, que é 10 elevado a 25. Esse é o nosso caso, pois esse número é maior que 3,16. Agora, se ele fosse menor que 3,16, a ordem de grandeza seria a própria potência de base 10, que no caso aqui seria 24, mas esse não é o nosso caso, pois a mantissa é maior que 3,16, então, dando como resposta, a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 25, beleza? Agora vamos para a questão 3. Reescreva as medidas a seguir em notação científica, considerando dois algarismos significativos, indicando o algarismo duvidoso. Vamos para a primeira. Letra A. 123, 1. Posso parar aqui? Não, né? Está 12 na frente? 2. Então ficou 1,2, mas ele quer apenas dois algarismos significativos. Eu posso colocar o 3? Não. Eu vou deixar sem 3 nisso. Eu andei 2 casinhas para a esquerda, então tem 10 elevado ao quadrado. Cada casinha para a esquerda que eu ando, eu coloco mais 1 aqui no meu expoente. Se fosse para a direita, eu colocaria menos 1 no meu expoente. E aqui é a nossa unidade, né? Metros. Vamos para a letra B. Vou fazer a mesma coisa. Vou andar com esse cara aqui. 1. Posso parar aqui? Não. Tem que andar mais uma para ficar com 7, agora eu tenho mais um algarismo significativo, 0. Deixa eu continuar fazendo de vermelho aqui. 7,0 vezes 10 elevado, aí agora eu andei para a direita, então aqui ó, menos 2, e a minha unidade de medida, centímetros. Agora o meu 1,6, letra C. Meu 16, né? Vou andar aqui uma casa e vou ficar com 1,6 vezes 10 elevado a 1 milímetro, certo? Beleza? Então vamos lá. Na nossa letra B de dado, eu vou ter 2.348 e vou andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Então vou ter 2,3 para deixar com dois algarismos significativos, vezes 10 elevado a 4 positivo, porque eu andei para a esquerda. Não, foram 3 casas, elevado a 3 positivo metros, certo? Então aqui eu tenho todos os meus números em algarismo significativo. Agora vamos dizer quais são os algarismos duvidosos aqui. O meu algarismo duvidoso, na primeira, é esse último, né? O 3, pois o meu valor era de 123 metros, não é isso? O meu algarismo duvidoso aqui vai ser o 5, certo? O meu 5 já vai ser o meu algarismo duvidoso. E agora, para o meu 16 milímetros, eu não vou ter algarismo duvidoso, né? Já que eu tenho aqui, ó, 16, eu tenho dois algarismos significativos, 16 milímetros já é o meu valor cheio, né? Então eu não tenho aqui do que falar de algarismo duvidoso, né? Não fiz nenhuma aproximação, você tá vendo? Eu não aproximei nada. E aqui no meu algarismo duvidoso, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu 4 como algarismo duvidoso, porque aqui ó, eu teria o 2,34, não é isso? Então aqui ó, o 4 que eu coloquei ele para cima, já que eu quero dois algarismos significativos, né, dois algarismos, ele vai ser o meu algarismo duvidoso, certo? Agora vamos lá, vamos para a questão 4. De acordo com o rótulo de um frasco de remédio, o volume do conteúdo líquido é de 0,573 litros. Opa, peraí, é essa aqui que eu preciso usar. 0,573 litros. Usando a conversão
1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos, expresse esse volume em milímetros cúbicos. Ah, beleza. Então, o meu volume... Opa, é assim, ó. O meu volume é igual a 0,573 litros. Beleza? Aí vamos lá. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, não é? Então você concorda que eu tenho 3 casinhas aqui para poder igualar? Então se eu pegar e transformar isso, andar com isso aqui 3 casinhas, 1, 2, 3, concorda que eu vou transformar isso em 573 e agora transformei em centímetros cúbicos, porque eu andei aquelas 3 casinhas, certo? Então vamos lá. Expressa esse volume em milímetros cúbicos. Poxa, se eu já estou em centímetros cúbicos, vamos trabalhar com aquela nossa escalinha, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que nesse nosso caso, a gente está andando com os cúbicos. Então, cada casinha que eu pular, eu vou ter que acrescentar 10 ao cubo, certo? Eu estou na casinha dos centímetros cúbicos. Eu estou aqui. Eu vou pular uma casinha para trás, então vou ter que multiplicar por 10 ao cubo. Então, para eu poder pegar o meu valor transformado, eu vou ter que o meu volume será igual a 573 vezes 10 ao cubo milímetros cúbicos. E agora que vem o problema, né? Achar a resposta. 573, não tem nenhum resultado ali. Mas se eu colocar isso aqui, ele não pediu em notação científica. Ele só pediu para você dar o resultado certo de acordo com essas opções aqui. Poxa, vamos procurar. Tem alguma com 573? Nenhuma. Então vamos colocar isso aqui, 57,3 vezes 10 à quarta. Tem 57,3? Não. Vamos mandar mais uma. 5,73 vezes 10 à quinta. Tem alguma aqui? 5,73? Tem, mas é 5,73 vezes 10 ao cubo? Não. 5,73 vezes 10 ao quadrado? Não. 5,73 vezes 10 à sexta? Não. Eu estou procurando 10 ao cubo, não é isso? Mas isso aqui, se eu andar mais uma casinha, não vai ficar 0,573 vezes 10 à sexta? Que agora é exatamente o valor que a gente encontra na letra A. E você percebe que em momento nenhum do exercício, ele pediu para que você encontrasse esse valor em notação científica. Beleza, gente? Então, cuidado com isso. Vamos fazer o que o exercício está pedindo, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso exercício de número 5. Vamos dar uma lida daqui. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório. Ela é útil quando se pretende estimar o número total de hemácias de uma pessoa, obtido multiplicando-se a volemia. Então, olha só, obtido como? Multiplicando-se volemia pela concentração de hemácias no sangue. Isso é, e ele te dá uma equação aqui, ó. Ele já te dá essa equação. N igual a volemia vezes o C, que é o número de hemácias no sangue. Em um adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml. Beleza. Resultando em grandes valores de N, que é o número total de hemácias, né? Uma maneira adequada de informar essa grande quantidade é utilizar a notação científica, que consiste em apresentar no número N igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo Q entre 1 e 10, beleza? E N um número inteiro. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Qual é a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Então vamos lá, vamos começar utilizando a equação que ele deu. N igual a C sobre vezes V, beleza? Quem é o V? Não é a volemia? Ele está dizendo aqui já no exercício que essa volemia é igual a 5.000 ml, certo? E quem é o C? O C não é a quantidade de hemácias por ml?
que ele já diz aqui também, ó, que é igual a 5.200.000 hemácias por mililitro, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o N vai ser igual a 5.200.000 vezes 5.000. Aí você pensa, caramba, que número chato de multiplicar, né? Mas a gente vai usar da notação científica. Vamos colocar esse número aqui em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5,2 vezes 10 à sexta, vezes esse aqui também. 1, 2, 3, vezes 5, vezes 10 ao cubo. Poxa, então o que eu tenho que fazer é só multiplicar o 5 vezes esse 5,2, certo? E a nossa potência de base 10. 5 vezes 5,2. Vamos fazer aqui no cantinho. 5 vezes 5,2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 6, 26. Então aqui a gente vai ter que N é igual a 26 vezes 10 elevado a multiplicação de potências de mesma base. Repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, somando os expoentes 6 e 3, eu vou encontrar um expoente de 9, não é isso? E colocando isso em notação científica, eu vou ter que andar com a vírgula uma casinha aqui. Eu vou ter 2,6 vezes 10 elevado, como andei para a esquerda, eu somo um aqui, 2,6 vezes 10 elevado a 10. Nossa resposta, letra D de dado, beleza? Agora vamos para nossa número 6. Um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de cerca de 10 elevado a 17 estrelas como o Sol. Beleza. Que tem, o Sol tem o quê? 2 vezes 10 elevado a 30 kg de massa aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, 4 vezes 10 elevado a menos 33 kg, de um neutrino, um tipo de partícula elementar. Em ciência, uma maneira de trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas, então vamos para o nosso comando da questão. Quantas vezes a ordem de grandeza da massa de Laniakea é maior do que a do neutrino? Poxa, quando ele quer essa comparação, né? O que a gente precisa fazer? Se ele quer quantas vezes a de Laniakea, que é esse aglomerado, é maior do que a de um neutrino, você vai pegar a massa de Laniakea, né? Aquela massa que ele está te dando, de Laniakea, e a dividir pela massa do neutrino, certo? Só que ele pediu para você quantas vezes a ordem de grandeza. Então não é somente a massa. O que ele quer, na verdade, é que você pegue isso aqui, encontre a ordem de grandeza da massa de Laniakea, a ordem de grandeza da massa do neutrino e divida essas duas. Poxa, para encontrar a ordem de grandeza, a gente já está bem escolado. O que a gente tem que fazer? Pegar o valor e colocar esse valor em notação científica, certo? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Quem é a massa de Laniakea? São cerca de 10 elevado a 17 estrelas. Então isso tudo aqui de estrela, 10 elevado a 17, onde cada uma tem 2 vezes 10 a 30. Então, qual é a massa total? 10 elevado. Então, olha só, a gente vai ter que achar a ordem de grandeza de 10 elevado a 17 vezes 2 vezes 10 elevado a 30. Fecha aqui. E dividir pela ordem de grandeza do neutrino. Qual que é a massa do neutrino? 4 vezes 10 elevado a menos 33. Então vamos achar essas duas ordens de grandeza, mas antes vamos fazer essa multiplicação aqui em cima.
para poder conseguir trabalhar de forma ideal. Essa multiplicação aqui, né, são uma multiplicação de potências de mesma base. Você vai ter que a ordem de grandeza aqui em cima vai ser a ordem de grandeza de 2 vezes 10 elevado a 30 mais 17. Só que você tem que ver que isso aqui está em quilogramas, não é isso? E como isso daqui está em quilogramas, eu preciso transformar isso em gramas. Mas eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas, ou seja, 10 ao cubo, certo? Então, o que eu tenho que fazer é só colocar aqui mais um 10 elevado ao cubo e eu transformei isso em grama. Somando, essa era a grande sacada da questão, a grande dificuldade dela. Multiplicando todas essas potências de mesma base, eu vou ter 17 com 3, vou ter 20, 20 com 30, 50. E aqui a ordem de grandeza de 4 vezes 10 elevado a menos 33. E como é que a gente vai fazer isso? Que é a ordem de grandeza de 2 vezes 10 elevado a 50. Você já sabe que você precisa olhar para a mantiça e comparar a mantiça com 3,16. Ele vai ser maior ou menor? Quando é menor, a ordem de grandeza é a própria potência de base 10. Então eu vou ter 10 elevado a 50. Dividido, aí de novo, olho para a mantiça aqui embaixo, é maior que 3,16, correto? Se é maior, a ordem de grandeza é a potência de base 10 mais 1. Então eu vou ter 10 elevado a 50 dividido por 10 elevado a menos 32. Divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtraio os expoentes. E olha que curioso que vai acontecer agora. Nessa subtração, eu tenho um menos aqui na frente, o que vai tornar esse sinal positivo. Então eu vou ter 10 elevado a 50 mais 32, que vai ser igual a 10 elevado a 82. Resposta nossa, letra A, ok? E assim a gente fecha a nossa questão 6. Vamos para a questão 7. Considere que um grão de feijão equivale a um paralelepípedo reto de arestas. Então, um paralelepípedo reto seria algo assim. Esse paralelepípedo reto tem arestas 0,5, 0,5 e 1 centímetro. A ordem de grandeza do número de grãos de feijão que um feirante vende em uma lata de capacidade de 1 litro é D. Então, olha só, a primeira coisa é calcular o volume desse grão de feijão. O volume de um paralelepípedo é igual a aresta vezes, vamos fazer até assim, né? Comprimento vezes largura vezes altura. O volume desse grão de feijão, então, vai ser 0,5 vezes 0,5 vezes 1. O volume vai ser igual a 0,25 centímetros cúbicos. Beleza? E para poder transformar esse cara, eu preciso transformar ele em decímetros cúbicos, certo? Porque em decímetros cúbicos eu tenho aquela relação entre decímetros cúbicos e litros, que eu já falei para vocês algumas vezes e a gente precisa conhecê-la, certo? Então vamos lá. Para transformar isso aqui em decímetros cúbicos, eu vou ter que andar de centímetro, decímetro, centímetro, não é isso? Eu vou ter que voltar uma casa, lembrando que é cúbico, então eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então eu vou ter 0,25 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. E esse aqui é o volume de um feijãozinho, beleza? Esse daqui é o volume de um feijão. Agora, o que ele quer que a gente encontre? Ele quer que a gente determine quantos feijões desse daqui vão caber em 1 litro, beleza? E agora, com ele em decímetro cúbico, aquela relação que eu já tinha falado para vocês é de que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, não é isso? Certo?
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer perguntar quantos feijõezinhos vão caber em 1 decímetro cúbico. Como que eu faço isso? A partir de uma regra de 3. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico, certo? Então, eu faço assim. Eu vou dividir o volume total pelo volume de um feijão. E quem é o volume total? 1 litro. E no nosso caso, a gente usa 1 decímetro cúbico. Então, para eu obter esse resultado, eu vou ter que fazer aqui, ó, o volume total dividido por volume de um feijãozinho. Quem é o volume total? 1 decímetro cúbico. E quem é o volume de um feijãozinho? 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Potência negativa no denominador sobe trocando o sinal, ficando positivo, sobre 0,25. Então é 1 vezes 10 elevado a 3 dividido por 0,25. Isso aqui vai me dar o valor de 4 vezes 10 ao cubo, que é igual a 4.000 feijõezinhos. Só que ele não quer o valor de 4.000 feijõezinhos, ele quer a ordem de grandeza. E eu preciso fazer o quê? Comparar a mantiça com 3,16. Ela é maior ou ela é menor? Ela é maior, né? 4 maior que 3,16. Então a ordem de grandeza é a potência de base 10 mais 1. Então 3 mais 1 vai dar 4. A nossa resposta é a letra B de bola. Beleza? Agora vamos lá para o número 8, o último exercício. Nesse último exercício ele pergunta: uma equipe de cientistas está calibrando um novo termômetro digital para garantir leituras precisas da temperatura corporal. Para testar o instrumento, eles realizaram uma série de medições de uma amostra de água pura, conhecida por permanecer em exatamente 25 graus Celsius. Então, essa água pura está sempre a 25 graus Celsius. Deixa eu marcar aqui, Então, 25 graus Celsius é a temperatura dessa água pura. As leituras foram as seguintes: 24,8, 24,9, 25, 25,1 e 25,2. O termômetro utilizado pelos cientistas é considerado acurado? Justifique sua resposta. Acurado é preciso, né? Tem uma boa precisão. Essa é uma resposta até um pouco subjetiva, né? Mas ela, teoricamente, ele pode ser considerado um termômetro acurado, ou melhor dizendo, preciso. É claro que isso é bem subjetivo, mas você percebe que a temperatura de 25, que é a temperatura real, né? Ela teve uma variação pequena de 25,1, 25,2 e para cá 24,9 e 24,8. Uma diferença de menos 0,2, né, para a temperatura real, ou de mais 0,2. Uma diferença de 2 décimos de grau. Então você pode sim considerar que esse termômetro é um termômetro acurado. Por quê? Porque a margem de erro das medidas é muito pequena. Ela é de 2 décimos de grau. Beleza, gente? Espero que esse vídeo ajude vocês. Bons estudos e qualquer dúvida podem procurar.